Bom dia, Paraíba. Bom dia, Cabedelo, principalmente nossa cidade de Cabedelo, nossos habitantes, nossos irmãos. Bom dia, Brasil, porque... E por que não dizer bom dia o planeta Terra, já que aonde existia a internet, nós podemos estar com você. Bom, hoje é um dia muito importante, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, me perdoe, Dia Mundial do Animal, dia 4, né? Esse é o dia que se comemora, o Dia Mundial do Animal. É que eu já tenho um psique voltado para o meio ambiente, mas assim, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, a rádio, a TV e os protetores fizeram uma parceria para que a gente fizesse esse programa voltado para a causa animal e lançasse hoje, ou seja, pelo menos apresentasse hoje a proposta do Doe com Carinho, que é uma proposta para arrecadação de alimentos e de utensílios para animais domésticos, né? Bom, mais tarde nós vamos estar com ela aqui, que é a Milene, né? É a pessoa que nós identificamos hoje em Cabedelo como uma pessoa que tem um sangue mais voltado para o sangue da causa animal. E enquanto isso, né, nós temos hoje um convidado especial, que seria daqui a 30 minutos, o Café Debate, né? E ele está aqui conosco, é o Charles. Charles é professor, é presidente do PCdoB aqui em Cabedelo, é uma das figuras assim que teve um passado de combate, de luta, né, em defesa da democracia, em defesa da soberania do Brasil e em defesa dos direitos das mulheres. Eu vou chamar ele aqui para que vocês possam ser apresentados por ele mesmo. Charles, por favor. Bom dia a todos. Iniciar agradecendo o convite, professor, por esse espaço precioso, não só para a cidade de Cabedelo, né, mas também como para todo mundo que nos assiste, que nos escuta através dos canais da internet. Dizer da minha satisfação, né, em estar aqui hoje mais uma vez, né? Talvez seja a segunda ou terceira vez que eu faço parte aqui de algum programa, né, de algum evento da rádio, e estou aqui à disposição para a gente conversar, bater aquele papo de costume, né, e levar informação a respeito de acontecimentos gerais aqui, não só na cidade, como no estado e em todo o país. Bom, nós vamos começar então pelo município, né? Nós vivemos hoje um momento de muita reflexão, de muita avaliação, né? Principalmente de avaliação. Nós tivemos recentemente a cassação na segunda instância da chapa anterior, né? Ou seja, da chapa que ainda porque ainda não foi afastado definitivamente, porque só poderá recorrer na terceira instância. E na terceira instância recorre fora do cargo, segundo o artigo, se não me engano, é 224, né, do Código Eleitoral. Então, assim, consequentemente, nós vamos ter novas eleições. Porque se tivesse acontecido no próximo ano, no segundo semestre do próximo ano, as eleições seriam eleições indiretas pela Câmara Municipal. Mas como hoje a onda está bastante significativa, situação igual a essa aconteceu no Ceará também, em Sobral, se eu não me engano, e o resultado é que vai ser eleições diretas, eleições pelo povo, né? O presidente da Câmara deverá assumir durante um período o suficiente para que seja convocado novas eleições, né? Não vou definir o período, mas seja convocado novas eleições. E aí, como se comporta o PCdoB? A gente, lamentavelmente, a gente vive um problema em todo o país, né, com relação à questão da política, não só aqui em Cabedelo. A descrença, não só da população, né, como de várias entidades nos entes políticos que nos representam. E aqui em Cabedelo a gente tem algumas particularidades, né? O PCdoB, ele acompanha, assim como todo partido, né, com apreensão o desenrolar de todo o cenário político que a cidade passa no momento. E eu acho que não só o PCdoB, mas todos os partidos que compõem a esquerda, não só do município, né, mas do estado e do país, a gente tem que ficar vigilando, né? A gente vem passando por um processo penoso, onde a classe política em todo o país tem perdido credibilidade. A gente tem visto o avanço de causas não tanto republicanas ou democráticas, e isso é muito ruim. E a gente vem buscando fortalecer a esquerda na cidade
para que no momento adequado a gente possa se mobilizar, se reorganizar e lutar pelo aquilo que a cidade precisa. Né? Não é surpresa para ninguém que o pleito ele foi bem complicado, não só para os partidos de esquerda, mas para a própria cidade, né? De forma geral, e a gente pretende conversar com os partidos de esquerda para que a gente possa, né, se caso a justiça realmente encaminhar o processo como a gente espera, né, que a esquerda possa vir forte, que a esquerda possa brigar e possa ter um representante de peso nesse pleito que se desenha. A esquerda vir forte. A esquerda vir forte seria, por então, não sei você que vai definir, seria, por exemplo, nós começarmos, eu digo nós porque eu sempre fui de esquerda, né? Nunca neguei a ninguém, nós começarmos a iniciar um processo de discussão, ou seja, chamar um fórum de debate das esquerdas, por exemplo? Eu acredito que sim, até porque nós temos partidos fortes, né? Nós temos o PSB, que hoje comanda o governo do estado, nós temos o próprio PT, do presidente Lula, nós temos o PCdoB e outras siglas que compõem a esquerda com bastante representação, não só dentro do estado, como no país. Eu acredito que ter um fórum para discutir Cabedelo é o pontapé inicial, que eu acho fundamental. Bom, então nós teríamos o PSB, o PT, o PCdoB, o PSOL e está sendo criada agora a rede também em Cabedelo, né? Então nós já teríamos assim, por exemplo, 6 partidos para que nós pudéssemos iniciar um processo de discussão. Vocês participariam? Com certeza, a gente tem todo o interesse, né? Não só em participar, né? Como em contribuir de maneira bem efetiva na construção daquilo que a gente acha que seja melhor para Cabedelo. Então aí, pessoal, pessoal do PSB, pessoal do PT, pessoal do PCdoB, pessoal do PSOL, o recado foi dado, né? O pessoal do PV, né, que forma ali a PCdoB, PT e PV, não é isso? A federação? Isso, que é a federação. Pois é, o pessoal do PV, né? Já estamos contando agora com 7 partidos, que é um número bastante cabalístico, né? 7, né? Bom, eu gostaria de puxar daqui para somar com lá, né? Vejamos assim, eu queria pegar aqui essa deixa de Cabedelo e tentar ver se a gente concebia um pensamento sobre se isso aí tudo não está nas entrelinhas de um grande projeto que está sendo traçado pelo Ministério de Justiça do Brasil. Vejamos só. Vou botar um pouquinho de uma pitada internacional, uma pitada nacional, para a gente voltar ao local. O presidente dos Estados Unidos, né, o Trump, ele anunciou que vai combater as facções, né, que vai combater o tráfico, né, e que fará o que for necessário para alcançar o seu objetivo. Que na realidade o seu objetivo por trás disso me parece ser começar a invadir os países mais fracos da América do Sul, né, da América Latina, da América do Sul, como ele pretende fazer, está tentando fazer ultimamente com a Venezuela, né, se aproximando lentamente. E ontem mesmo foram 3 barcos destruídos, 4 barcos destruídos, né, sem que seja constatado que existia tráfico de droga, né. Apenas os Estados Unidos achou que deveria neutralizou. Aqui no Brasil iniciou-se uma operação, uma multi-operação, digamos assim, né, onde está sendo caçado as facções, que chegou inclusive até aqui em Cabedelo, né? Uma facção que movimentou em torno de 250 milhões de reais, né? Então, assim, isso tudo não está entrelaçado? Não há por trás do governo atual, governo federal, governo de Lula, uma concepção de já eliminar um possível momento de incerteza jurídica, de possivelmente até mesmo de princípios de combates, de guerra, né? Seria uma forma de evitar até mesmo que ele dissesse, mas bom, no Brasil tem facções, no Brasil tem, mas como ele poderia vir se o Brasil está limpando tudo? O que é que você acha desse análise? Eu pessoalmente eu divido em dois cenários, né? O cenário internacional, né, que é a visão de Trump, que na minha visão como comunista, né, eu vejo que o interesse de Trump é muito mais comercial do que político, ou do que com a segurança desse ou daquele país. Eu vejo que por trás das decisões, muitas delas de maneira até atabalhoada, que uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra, né,
Então eu acredito que o interesse dele é um e as demandas do país são outras. É a estratégia naturalmente o país hoje passa por um processo muito complexo em todas as suas federações e a justiça tem respondido à altura, né? Tentando combater, tentando minimizar os danos, né? Através dos mecanismos que elas dispõem. Mas eu acredito que isso não tem relação com as ações de Trump, né? A ação de Trump, como eu disse, ela é muito mais, no meu ponto de vista, é uma opinião pessoal minha, né? Ela é muito mais voltada para o seu benefício próprio. Aonde é que os americanos vão, por exemplo? Eles vão onde tem minério, eles vão onde tem terras raras. Atrás do petróleo da Venezuela. Exato. E atrás das terras raras do Brasil. Exato, exato. Então, assim, essa questão do combate às facções lá na Venezuela, no meu ponto de vista, foi apenas um argumento, né, que ele identificou para poder mobilizar suas forças e, de certa forma, pressionar o governo da Venezuela, né? Mas nada tem a ver com combate, de fato, a facções. Eu acredito que é mais uma questão comercial, uma questão de interesse dele, inclusive, em obter lucros. A gente tem acompanhado várias entrevistas do próprio presidente, né? Quando ele fala de Gaza, por exemplo, né? Esse genocídio que está acontecendo em Gaza, porque ele realmente não se envolve de uma maneira mais efetiva em solucionar o problema. A gente vê a questão da Ucrânia do mesmo jeito, né? Então eu acho que, na verdade, o interesse dele é muito mais comercial, é muito mais com o povo americano, de que, propriamente dito, com a segurança desse ou daquele país. Então eu vejo, na verdade, que são duas ações que estão se desenvolvendo, uma econômica, né, que o próprio presidente Trump defende, e a questão das nossas demandas internas, que eu acredito que ela é própria da justiça e que está sendo feita e executada com toda razão. E a estratégia dele é a estratégia de não colar, colou, né? Se você aceitar, está aceitado. Se você não aceitar, ele vai vendo até onde você vai aceitar. E essa é uma técnica de quem está no poder, né? Só quem usa uma técnica dessa é de quem realmente está no poder. Quem não está no poder não tem tanta chance de atingir o objetivo com essa tática, né? Eu diria que é uma tática quase de guerrilha. É uma tática de guerrilha. Só vai onde ele interessa. A gente está vendo o que está acontecendo lá na faixa de Gaza. O mundo todo está vendo. O que é que Trump faz? Trump fragiliza, né, a ONU. Trump fragiliza as entidades e os mecanismos de combate àquilo que acontece lá. E o povo? O que está acontecendo, por exemplo, com o povo da Ucrânia? Nós estamos há quanto tempo numa guerra que ele disse que quando assumisse, terminava em uma semana? Então termina se houver interesse. Termina se a Ucrânia, por exemplo, ceder todas as suas terras raras, ceder as suas riquezas para os americanos. Então eu acho que o viés dele é um viés que nada tem a ver com o interesse de defesa da população, mas sim dos interesses econômicos dos americanos. E hoje acontece uma situação muito, assim, diferenciada, né? Essa guerra que acontece hoje no leste europeu. Porque é uma praça de guerra onde estão sendo testadas armas, né, que estão sendo fabricadas, e não existe interesse das grandes fábricas de armas acabar a guerra. Primeiro, porque eles vão deixar de vender. E segundo, porque eles estão começando agora, com a experiência daquela guerra, a construir novos armamentos. A China agora lançou uma arma moderna que usa laser, né? Uma outra arma que bloqueia todo tipo de comunicação que o inimigo tenha. Quer dizer, são armas modernas que estão sendo criadas. Um míssil que consegue, como o russo criou agora, né? Consegue atravessar 5 vezes a velocidade do jato, né? E consegue sair da Rússia e chegar até os Estados Unidos. Né? Quer dizer, tudo isso está se vendo que esse novo quadro que é essa escola de guerra, essa escola de cultura, e a economia da Rússia, por exemplo, subiu. Deveria ter caído, né? Não caiu, cresceu. Seguinte, né? Os americanos eles passaram muito tempo vendendo guerra, vendendo armamento, e deixaram de investir na ciência. Deixaram de investir só não, deixaram de acreditar na ciência, deixaram de acreditar e tentam, né, tirar toda a credibilidade da questão ambiental. Enquanto isso, a China, ela investiu em tecnologia, investiu em produção, né, e se transformou o gigante que hoje é. Então os americanos, no meu ponto de vista, isso é uma opinião pessoal, eu faço questão de dizer,
né, os americanos cochilaram, achando que o seu império duraria para sempre. E a gente sabe que não império dura para sempre. Nenhum império. E aí o que aconteceu? Né? Não só a China, como outras potências do mundo, elas se desenvolveram. E hoje representam, né, de fato, uma ameaça para o Império Americano. Só que a China tem um tamanho, né, que a gente tem que dar importância. A China é relevante pelo seu tamanho. Qualquer coisa que se produza da China se toma uma escala, né, enorme, porque nós estamos falando de quantos bilhões de pessoas, né, de chineses. Então os americanos eles se perderam no tempo e no espaço, e eu vejo nas atitudes do atual presidente, do gestor, até certo desespero. Ele quer recuperar o tempo que perdeu na força. E eu acredito que, assim, é uma questão de tempo, né? Até porque ele tem um mandato que está aí ocorrendo. Daqui a 3 anos, né? Salvo engano. 2 anos esse mandato pouco, né? Se encerra, e aí? Essa política, né, que está sendo implantada da força, aí ela não vai funcionar. Inclusive com o próprio Brasil, né? O presidente Lula, através não só dos mecanismos internacionais, mas da postura do próprio governo, já mostrou para o governo americano e para outros governos do mundo, né, que a gente, na verdade, tem um país independente. Eu acho que o brasileiro ele tem que agradecer a postura não só do governo, como de algumas pessoas, né, que também não fazem parte do governo, que defenderam a nossa autonomia. A gente viu, por exemplo, a questão do PIX. O presidente Trump reclamando que o PIX estava prejudicando os americanos. Prejudicando em quê? Prejudicando as grandes empresas que, na verdade, nos taxavam e nos taxam cada vez que a gente faz uma operação. Seja de crédito à vista, seja de crédito parcelado, até de saque. Então o PIX ele veio, na verdade, para contribuir, para diminuir esse dinheiro que saía aí do país através das grandes empresas, né? Eu não vou citar o nome aqui, mas a gente sabe, das grandes operadoras de crédito. E isso, na verdade, fez com que o brasileiro, né, poupasse um pouquinho mais, tivesse um pouquinho mais de dinheiro sobrando, que não é muita coisa, mas o suficiente para fazer grande diferença aqui dentro do nosso próprio país. Então o que a gente vê é ele gritando e esperneando, mas defendendo apenas os interesses das grandes companhias. Né? A gente não vê ele falar de meio ambiente, por exemplo. A gente não vê ele falar de ajuda humanitária. A gente não vê ele falar de saúde. O que aconteceu na pandemia, todo mundo se esqueceu. Né? Mas os americanos foram uma das nações onde mais morreram pessoas. E aí o que foi que o governo fez? Né? Tentou desacreditar as vacinas, forçar que alguns países aliados, inclusive na época até o próprio Brasil, né? o gestor que estava à frente, não gosto nem de citar o nome, né? Negando aí, né? Tirando onda, como dizem aí, com as pessoas e com a ciência, e a gente viu o resultado, mais de 700 mil mortos, e um país aí que agonizou durante a pandemia, quando na verdade a gente foi um dos últimos países a receber, digamos assim, o vírus. A gente podia ter se prevenido muito mais, né? Porque a gente já sabia o que estava acontecendo lá fora. Mas não, vai virar jacaré, vai isso, aquilo, outro. E o resultado foi o resultado, né, que muitas famílias até hoje choram os seus entes queridos que foram perdidos na pandemia. Então eu acho que são 2 momentos. Trump perdeu o fio da meada, né? Os americanos, lamento falar para vocês, povo americano, vocês vão deixar de ser o império que vocês foram até hoje. Porque a arma não é mais a solução para o mundo. A solução para o mundo é saúde, é tecnologia, é meio ambiente. E nisso aí vocês infelizmente ficaram para trás. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando, você falando sobre estratégia, eu estava falando que o Brasil tem uma experiência muito ruim com os Estados Unidos. Sempre foi, né? Essa experiência de colônia, né? Você vê que quando os Estados Unidos, nós conseguimos, Getúlio Vargas, né, iniciou o processo de industrialização do Brasil e das estradas de ferro, né? E pouco depois os Estados Unidos veio para cá e ofereceu uma proposta para o Brasil, que era uma proposta de o Brasil abandonar a linha de ferro e começar a construir as estradas que eles forneceriam os melhores caminhões do mundo. Né? E o Brasil entrou nessa e hoje nós estamos com as nossas estradas abandonadas. Nossa estrada de ferro, que eu digo, né? Nossa ferrovia. Enquanto isso, a China vem e oferece a proposta de recuperar toda a malha de ferro. Né? Quer dizer, são formas diferentes de abordagem, formas diferentes o imperialismo chega impondo. Você vê a negociação que foi feita nos Estados Unidos com os Reinos Unidos, obrigou
investir 200 bilhões, ou foi 240 bilhões nos Estados Unidos. Quer dizer, ele vem negociar e você obriga você a investir no país dele. Quer dizer, investimento no seu zero. Né? Quer dizer, são políticas diferenciadas. Né? Isso, pouco a pouco, a comunidade vai começando a perceber essas coisas. Né? Quer dizer, uma estratégia de morte, né? E uma outra estratégia de vida. Né? Nós estamos aqui encerrando nosso primeiro bloco e deixamos aqui o microfone aberto para que Charles possa conversar e expressar as suas últimas palavras desse primeiro bloco. A gente vê, por exemplo, a questão do BRICS, né? A questão do BRICS é importante porque se discute entre os países do BRICS uma moeda para que a gente possa, digamos assim, ter uma alternativa ao dólar. Né? E os americanos, eles vêm esperneando, eles vêm reclamando aí, porque na verdade o dólar, né, que eles fabricam aos montes lá, é a única forma hoje, a única não, né? É uma das formas que faz com que muitos países se tornem colônia dos americanos, né? Que ficam presos através das negociações que são feitas através do dólar. Então, ter não só uma moeda do BRICS, mas ter outras moedas, né? Claro que isso afeta a economia americana. Né? Então, acho que a economia em declínio, que vê os seus interesses, negociar com ele é simplesmente abrir mão daquilo que você tem para investir dentro do seu país, no caso do Brasil, para investir lá. O que é que a gente ganha com isso? Então, eles têm uma política de negociação que não é de perde ganha, é que só ele ganha. Né? Foi feito isso com o Reino Unido, foi feito isso com a União Europeia, foi tentado isso com a Ucrânia. E se for necessariamente. Né? Ele disse que o saldo é déficit, né? E acabou se indo adiante. Dizer que é e não é porque ele disse que acabou. Exato. Né? Então, assim, é a forma do americano negociar. Né? Que quer usar da força, seja da força de guerra, da máquina de guerra que eles têm, ou seja na força econômica, né? Que até então eles tinham. Hoje eu não considero que os americanos hoje eles possam negociar da maneira como eles negociam, porque eles já vêm perdendo o poder de barganha. A questão das estradas, por exemplo, por que foi que os americanos induziram ao país a investir em estradas? Porque eles detinham as maiores companhias petrolíferas do mundo. E aí, claro, eles queriam vender o quê? Queriam vender petróleo, caminhões, diesel, caminhões, combustíveis. E a gente ficou nessa situação, né? Quando a gente sabe que a malha ferroviária é muito mais eficiente do que as rodovias. Basta ver só esse pedacinho que a gente tem aqui, faz 10 anos praticamente, de Cabedelo a João Pessoa da triplicação. Cabedelo a Santa Rita, pelo trem, você vai com R$ 2,50. Exato. Em quantos minutos? Enquanto que Cabedelo a Santa Rita, que pela BR que vai ser triplicada há 8 anos que a gente espera, você gasta 2 horas, digamos assim, né? 1h30, dependendo aí do fluxo. Do movimento. Então, é uma questão que eu acho que a gente vai superar, essa questão, esse assédio americano, e o povo está entendendo. O importante é isso, que o povo está entendendo. E está ficando do lado, não vou dizer do governo, está ficando do lado que tem que ficar. E nessa briga o melhor lado para ele. O melhor lado para a gente tem que pensar na gente. Né? Não tem esse negócio de sonho americano, é o sonho brasileiro. Não tem sonho americano. Bom, nós vamos dar um intervalo, vamos ouvir. A rádio aqui faz toda semana a crônica da semana. Né? A crônica da semana escolhe um tema e a gente faz a crônica da semana e exibe aqui no intervalo do Café Debate ou no Fórum de Debates. Né? O de hoje vai ser sobre os animais domésticos, né? E que são abandonados. Vamos ouvir aí, pessoal. Legal. Quando os olhos falam, eles não falam nossa língua, mas quem já olhou dentro dos olhos de um animal sabe, ali há uma alma inteira. Um cachorro abandonado não pede esmola em palavras, mas sua cauda hesitante balança como quem implora por uma chance. Um gato recolhido da rua ronrona como quem agradece a vida de novo. E até o pássaro, solto da gaiola, entende que a liberdade é o maior poema que se pode escrever. No entanto, parece ter pressa demais para enxergar. O sono é por causa das tomadas de rua. É tomada de rua.
sombra das esquinas. O que é pior, acostumamos-nos a não sentir. Mas se os animais pudessem nos dirigir a palavra, talvez não nos cobrassem nada além do essencial. Respeitem-nos. Somos vida, como vocês. Defender os animais é mais do que um gesto de bondade. É reconhecer que a terra não foi criada só para o homem, mas para todas as criaturas que respiram, correm, voam e nadam. É compreender que a pureza de um olhar animal nos devolve aquilo que tantas vezes esquecemos, a simplicidade do amor. Eles são o abraço que não julga, a presença que não exige, a lealdade que não falha. São poesia viva, e nós tantas vezes somos os poetas distraídos, incapazes de perceber o verso que late, mia ou canta diante de nós. Por isso, erguer a voz em defesa dos animais é, no fundo, erguer a voz em defesa da nossa própria humanidade. Porque só quando cuidamos do que é pequeno, frágil e inocente, é que provamos ser verdadeiramente grandes. E que nunca nos falte sensibilidade para ouvir a música silenciosa que eles nos oferecem, um convite para sermos melhores. Retornando, nós estamos agora no segundo bloco da entrevista com Charles. Charles, como eu disse para vocês, Charles é o presidente do PCdoB de João Pessoa, de Cabedelo. E professor, estudioso, é uma figura que tem uma certa proximidade das ciências políticas, né? É amigo dos amigos, né? E hoje está aqui conosco, construindo mais, ou solidificando mais uma amizade, né? Charles, uma pergunta para mim agora e no Brasil, como está compondo o PCdoB, vendo essa disputa da Presidente da República no próximo ano? O PCdoB tem acompanhado todo o cenário político, né? Não só a nível nacional, como regional. A gente vai estar com o partido de esquerda, naturalmente, ao lado do presidente Lula nas próximas eleições. E a gente tem acompanhado não só as questões partidárias, como as manifestações que a população hoje tem feito em detrimento ao atendimento às suas demandas, né? A gente viu, por exemplo, que essa questão dessas PECs aí, que alguns dizem PEC da blindagem, outros da bandidagem, né? E os partidos de esquerda, não só o PCdoB, mas como todas as outras legendas de esquerda, se uniram, né, para ficar ao lado do povo, porque eu acredito que nenhum deputado, nenhum magistrado, nenhum funcionário público, nenhum funcionário de empresa privada possa ter os privilégios, né, ou possa ter um privilégio diferenciado como estava sendo proposto pelaquela PEC lá. Então, assim, a esquerda tem acompanhado, o PCdoB tem acompanhado os movimentos de esquerda, e a gente vai estar junto do povo, dos partidos de esquerda, do presidente Lula, para defender a nossa democracia, porque eu acho que é importante, né? E o país passa por um momento muito crítico, né? Essa briga ideológica, ela é muito ruim, não só para a população, né? Muitas vezes a gente tem algumas pessoas tendem a ter algumas opiniões em virtude da questão ideológica, sem entender que muitas vezes aquela opinião não vai ser legal para a população. Então eu acho que isso a gente tem que acompanhar, né? Tem que cobrar, não só do governo, mas como de um parente, de um amigo. A população tem que participar. E o PCdoB, como legenda partidária, não vai se furtar a contribuir para que a gente possa conseguir êxito. Veja só, nós estamos vivenciando hoje um processo de discussão muito grande em São Paulo, né, com a possibilidade do atual governador disputar as eleições para presidente da República ou tentar novamente a reeleição. Tentar a reeleição. Suponhamos que acontecesse um caso do governador de São Paulo ter o apoio dos bolsonaros e saísse candidato. Hoje eu vi uma entrevista dele dizendo que provavelmente isso não aconteceria porque Lula está muito bem e a tendência de Lula é crescer, né? E eu tive a impressão de que se ele saísse, seria barba, cabelo e bigode. Nós íamos ganhar o governo do estado ia resolver uma série de problemas para a esquerda, porque abriria aquela vaga de vice,
né? Que aquela vaga de vice seria para concorrer ao governo de São Paulo, porque o nosso vice-presidente só perde para o atual governador de São Paulo, que está com caneta na mão, mas ele supera todos facilmente, né? Então seria uma grande conquista o governo de São Paulo. E teríamos uma vaga aberta para vice-presidência, que poderia ser com uma composição feita, citam alguns nomes, inclusive até o nome de uma mulher, que é a senadora, né? Mas o que é que vocês acham disso? Eu acho que, na verdade, a direita está perdida, né? A direita está perdida e aí eles ficam fazendo jogo de cena. No meu ponto de vista, para que o governador de São Paulo hoje ele saia candidato à presidência, né? Ele teria que ter o apoio do seu mentor, né? Que seria o Jair Bolsonaro, e que, segundo algumas matérias aí publicadas em portais aí de cobertura nacional, estaria condicionado a colocar o nome Bolsonaro na chapa. Que para a esquerda e para Lula isso aí seria fantástico, né? Eu não vejo ninguém hoje com o sobrenome Bolsonaro, né, que possa contribuir de maneira positiva em qualquer cenário político, né, em qualquer que seja o candidato. Então, o nome Bolsonaro hoje, o sobrenome é tóxico. E eu acredito que Tarcísio hoje não abriria mão da sua reeleição, né, em São Paulo, para arriscar o capital político que ele detém hoje, numa aventura aí com Michele, com Eduardo nem se fala que isso vai ser caçado e preso brevemente, né? Mas com Michele, com Carlos, com Flávio, com quem quer que seja. Então eu acredito que e nós temos outras pessoas, né? Tem o Ratinho Júnior, temos o próprio Zema lá, e outros, tem o Caiado também. Então a direita hoje ela está perdida, porque na verdade ela apostou na blindagem, ela apostou na anistia, ela apostou que o governo Lula ia dobrar os joelhos para os americanos, e o tiro saiu pela culatra, né? Então hoje a gente espera que, né, Eduardo volte para ser preso, para se entregar, que é melhor. O nome Bolsonaro, para onde ele for, ele mata a chapa, e aí ele abriria lá em São Paulo, se ele se aventurar, a oportunidade para Geraldo Alckmin voltar e ser o governador do estado com a maior população e poder econômico hoje do Brasil. Então, é como você falou, né? Seria cabelo, barba e bigode, né? Bom, infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, que está programado para encerrar daqui a alguns minutos. Ou melhor, nós passamos alguns minutos nele, mas não tem problema não, o pessoal que está aqui vai entender a situação. Nós agradecemos a presença de Charles mais uma vez, a terceira vez, se não me engano, que Charles vem aqui para participar conosco do debate. Então, assim, vamos deixar que ele faça suas despedidas finais e as considerações finais, para que a gente possa chamar na próxima sequência, no outro programa, que inclusive serei eu que irei ser o âncora, porque o âncora que deveria dividir comigo aqui, ele, infelizmente teve um problema e teve que se retirar. Mas nós vamos aqui fazer essa parte nossa com o maior amor e carinho. Meu amigo, é com você. Quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui, né, conversando com vocês e naturalmente conversando com o povo da cidade de Cabedelo, com o povo da cidade da Paraíba. Dizer que não só o PCdoB, mas todas as legendas, todos os partidos de esquerda vão caminhar juntos para que a gente possa construir, não só na cidade de Cabedelo, mas no estado e no nosso país, um futuro melhor. Que nós estaremos aqui para defender a democracia, para mostrar que o Brasil é dos brasileiros, né, e que a população ela precisa se manifestar. Sem a população, a gente não consegue implantar as melhorias que o Brasil, que a cidade e que o estado precisa. Então a população ela tem que fazer o seu papel. E no mais, né, mandar um abraço para os amigos que estão aqui nos acompanhando e esperar aí a próxima oportunidade para que a gente possa contribuir mais uma vez. Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos, daqui a 5 minutos nós voltamos ao ar.